bem, estamos dando início ao nosso estudo de hoje sobre o livro de Cantares. E estamos analisando dentro de uma visão em nível de mestrado em teologia. Semana passada falávamos de um primeiro ponto de apoio em relação ao livro de Cantares, que apresenta o livro como uma canção, como um cântico, pois esse é o significado do título. E aí, então, há uma coisa que é muito interessante, que algumas pessoas querem ver em Cantares simplesmente uma visão meio erótica, meio voltada para outras áreas, mas não é assim. Muito embora é uma poesia, é uma mensagem, é um cântico que fala sobre o amor, mas a visão mais profunda de tudo isso não é só aquela impressão que se tem no início ao ler o livro de Cantares. Há muito mais material, há muito mais estudo, há muito mais profundidade neste livro. E nós vamos agora para o segundo ponto, que semana passada nós já apresentamos o primeiro e desta vez estamos apresentando o segundo ponto, que nos destaca de uma maneira especial a linha de pensamento que Cantares apresenta. O irmão Everaldo Alves de Novaes, Deus abençoe por estar presente. Então, o ponto 2. Cantares é uma canção sobre o amor humano. Essa é a primeira parte, pois esta é uma canção. Aqui está o segundo ponto, indicador, pois esta é uma canção sobre o amor humano, definido no contexto do casamento. Vamos lidar com a segunda parte da frase em primeiro lugar. Já foi dito que esta é uma canção de casamento, também chamada tecnicamente como um cantar ou uma apresentar de forma epitalâmica, que vem da palavra epitalâmio, que significa casamento, relacionamento. Vamos então ver essa afirmação. Sabemos que é uma canção de casamento, a partir do contexto do livro de Cantares. Devemos então analisar em que tempo e em que lugar isso aconteceu. Naquela época em que se apresenta este cântico, este tema, se conheciam dois tipos de amores, falando em amor. O primeiro amor é o amor verdadeiramente livre entre o homem e uma mulher, em relacionamento do casamento. E o segundo tipo de amor é aquele amor que se entende como uma escravidão sexual, que é encontrada no adultério, na fornicação e assim por diante. Então, são duas coisas que ressaltam, nessa época, a visão do amor entre um homem e uma mulher. Então, nós sabemos que esta é uma canção de casamento de contexto cultural, ou seja, em Israel o sexo só podia acontecer dentro do casamento, o qual era celebrado, mas também a partir da linguagem da música em si. Após a palavra casamento, que é usada no capítulo 3, versículo 11, como o dia do casamento de Salomão, que é usado como uma folha de apresentação, a palavra noiva é usada para a jovem 6 vezes nos próximos 16 capítulos. Digo, nos próximos 16 versículos, nos capítulos 4 e 5 do livro de Cantares. Este é o coração da canção. A seção que descreve, sem dúvida, o maior apoio de relacionamento sexual para este cântico nupcial. A tese é encontrada na linguagem de um compromisso permanente, quando disse, por exemplo, põe-me como selo debaixo do teu coração, que está no capítulo 8, verso 6. Ou então, o meu amado é meu e eu sou dele, como está no capítulo 2, verso 16, e ainda no capítulo 7, verso 5, e ainda no capítulo 8, verso 4. Esta é uma canção de casamento, que é sobre o amor que é consolidado no casamento humano. Tom Glazer diz
Na primeira leitura, Cantares parece ser uma celebração descarada dos impulsos profundamente enraizados da atração física, do amor mútuo e da consumação sexual entre um homem e uma mulher. Grady sustenta que Cantares é uma obra literária de exploração poética do amor humano, que afirma fortemente a lealdade, beleza e sexualidade em toda a sua variedade. Se você não sabia e não foi influenciado pela história da interpretação da música e simplesmente leu a canção como é, você provavelmente ficará surpreso com frases como beije-me, sua mão direita me abraça, seus dois seios são como duas crias, e assim por diante. É o que esta poesia erótica apresenta dentro dos limites éticos que estão relacionados a um contexto da cama. No entanto, o quase consenso de ambas interpretações, judaica e cristã, durante pelo menos 1.600 anos, foi que Cantares só é uma música sobre o amor humano em relação a tudo, mas que destaca, que ressalta, que apresenta de uma maneira ainda maior o amor divino. Ou seja, é uma canção que se refere ao amor de Deus por Israel, ou então é o amor de Deus que se refere através de Cristo pela igreja ou por alguma alma cristã individual. A razão para isso parece ser o pressuposto de que o amor sexual humano é um tema inadequado para a Bíblia, segundo alguns teólogos, segundo alguns cristãos. Nicolau de Lira, entre 1270 e 1349, disse: poderia-se falar do amor entre uma noiva e um noivo como algo bom, mas não o sujeito próprio da Escritura, e, portanto, não é desta canção. Tal amor carnal, mesmo dentro do casamento, tem, em suas palavras, uma certa qualidade de desonra imprópria para isso. Da mesma forma, Teodoro de Ciro, em 393, escreveu que aqueles que dão à música uma interpretação corpórea, carnal, têm cometido uma blasfêmia horrível. Isso explica por que, a partir de Orígenes de Alexandria até Charles Spurgeon, de Londres, desde os místicos medievais para os americanos puritanos cristãos, alegorizaram cada jota e cada tio do livro de Cantares. Por exemplo, cada coxa e peito, e beijo e a consumação do amor. Um comentarista disse que a frase, enquanto o rei estava em seu sofá, no capítulo 1, verso 12, ele diz que se refere ao período da gestação de Cristo no seio de Maria. E da outra frase, e do saquinho de mirra, que se situa entre os seus seios, os seios da noiva, no capítulo 1, verso 13, ele diz que simboliza Cristo na alma do crente que se encontra entre os grandes comandos para amar a Deus e ao próximo. Interessante essa forma de alegorizar, essa forma de, às vezes, dar uma interpretação um tanto aparentemente mais cristã. Mas o que realmente esse livro nos fala? Essas alegorias são ortodoxas e certamente são centradas em Cristo. Mas elas são também exegeticamente absurdas e potencial e teologicamente perigosas. É perigoso quando comentaristas cristãos, teólogos e pastores e líderes cristãos acham que há uma dicotomia radical entre o sagrado e o secular. Portanto, orar é sagrado, beijar é secular. Quando acreditamos que a sexualidade é a antítese da espiritualidade e que há um grande abismo entre Eros e Ágape, que estão em perigo de perder não só o nosso testemunho do mundo, então o que vamos pensar e interpretar dentro do contexto bíblico que temos diante de nós? Significa que a sua religião não tem nada de ser sobre o sexo?
exceto que ele é ruim. Mas também doutrinas da fé, e a doutrina do cristão, e a doutrina da encarnação, que está em João capítulo 1, verso 1 e 14, sobre a ressurreição corporal, que está em 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 12, e os novos céus e a nova terra, que está em 2 de Pedro 3 e 13. A canção é uma canção que Adão poderia ter cantado no jardim quando Eva surgiu milagrosamente do seu lado. E continua a ser uma canção que podemos e devemos cantar no quarto, na igreja e no mercado de ideias. Não me interpretem mal aqui. Suas letras sobre degustação e tocar são cândidas, mas não são brutas. Elas são púdicas, mas também não são sem modéstia. Assim, elas estão longe da anarquia sexual e da idiotice da nossa música top, assim como a poesia de amor crasso do Oriente Antigo. A música tem esse equilíbrio bonito, tem conteúdo adulto, mas é adolescentemente apropriada. Não é classificada como X, ela é classificada como PG, parental e pastoral, de orientação recomendada. Cantar nos guia para ver com sensibilidade bíblica que a terra é repleta de céu, que o caminho do homem com uma mulher é maravilhoso demais, como está em Provérbios 30, versos 18 e 19, e que o casamento não é simplesmente uma concessão para a necessidade da procriação, mas uma afirmação da beleza, castidade, santidade do amor humano. Esta é uma canção sobre o amor humano, definida no contexto do casamento. Esse é um ponto fundamental. Esse é um ponto que realmente se destaca no livro de Cantares. E em Cantares capítulo 1, versículo 1, poderíamos associar essa linha de pensamento com a pergunta que uma vez Filipe fez para o etíope. Entendes tu o que lês? Esse texto está em Atos 8, versos 26. E a história vai até o verso 39, que conta a história da conversão do eunuco etíope, que acreditou no Senhor, que acreditou na palavra e logo se batizou em águas. No meio dessa história, o evangelista Filipe ouve deste homem a leitura do profeta Isaías, que dizia: como uma ovelha lhe foi levado ao matadouro, e como um cordeiro diante do seu tosqueador, assim ele não abre a boca. Na sua humilhação, a justiça foi-lhe negada. Quem pode descrever a sua geração? E aí, então, o etíope está citando Isaías 53, versos 7 e 8. Então, Filipe pergunta para ele: você entende o que está lendo? O eunuco respondeu: como poderia entender se alguém me não explicar? Como o livro de Isaías, Cantares também pode ser um livro difícil de compreender. O rabino judeu do século IX, Saadia, comparou a canção com um bloqueio para o qual a chave havia sido perdida. No século XIX, o luterano alemão hebraísta Franz Delitzsch escreveu: a canção, portanto Cantares, é o livro mais obscuro do Antigo Testamento. Qualquer princípio de interpretação pode se adotar, pois permanece sempre um número de passagens inexplicáveis. Tamanha é a dimensão do livro em termos de análise, de pesquisa, de interpretação. Recentemente, o comentário de Marvin Pope disse: a composição de tamanho comparável na literatura mundial tem provocado e inspirado tal volume e variedade de comentários e interpretações em relação a Cantares. Daniel Restes acrescenta: os estudiosos variam amplamente em quase todas as partes da sua interpretação. Virtualmente cada verso apresenta desafios no texto, tais como
filologia, imagem, gramática e estrutura. É claro, em toda essa visão de filologia, imagem, gramática e estrutura, também temos outros aspectos. Aspectos da hermenêutica, da interpretação e assim por diante. Este livro de Cantares é um livro que nos desafia. É um livro que nos chama, nos convida a uma visão mais profunda. É um livro que vai contar uma história de uma maneira maravilhosa. E essa história vai começar a se entrelaçar, a se interrelacionar numa visão de identidade, de companheirismo, de amor, de entrega, de conhecimento. E por que não dizer de absorção? Quando falamos do amor de Cristo para com a igreja, e Paulo se refere a isso aos Efésios, quando nos apresentamos em uma visão de amor e entendemos que esse amor é tão grande, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Um dia Deus disse para o profeta: se a tua mãe se esquecer de ti, todavia eu não me esquecerei de você. O amor de Deus é algo muito grande, que poucos crentes conseguem entender, e muito poucos ainda conseguem sentir, degustar esse amor, viver esse amor. Há uma necessidade, e quero dizer que através da interpretação e do estudo do livro de Cantares, há um convite até para se abrir um pouco mais, para tentar conhecer o Senhor de uma maneira ainda maior, para deixar de ser meio céticos na visão espiritual. Deus quer um relacionamento mais profundo conosco. Deus quer uma intimidade maior conosco. O Senhor nos chama para ter uma vida mais dedicada a Ele. Não somente dedicada em termos de regras, em termos de horários, em termos de cultos, em termos de trabalho. Porque nisso muitos crentes estão realmente nota 10. É como se eles se tivessem casado com a igreja, como se eles se tivessem casado com o ministério. Dedicam tempo, dedicam sacrifício, se esforçam, trabalham, fazem muita coisa. Mas o Senhor está querendo um tempinho para Ele. Tem muitos líderes que estão extremamente ocupados na obra, às vezes na construção, outras vezes na visita, outras vezes em outras áreas. Estão ocupados com tantas coisas que não tem tempo para Jesus, não tem tempo para Deus. Muitas orações que são feitas a Deus por alguns líderes parecem telegramas espirituais. Jesus, estou bem, preciso de ti. Só isso. Precisamos mais tempo com o Senhor. Precisamos um momento mais profundo com Deus. Precisamos um momento mais de identidade maior com Deus. É isso que o Senhor, através de Cantares, nos está desafiando, nos está chamando. E não vamos fazer como fez a amada, que diz, de repente escutou que o amado estava batendo a porta, inclusive colocou a mão para ver se conseguia abrir a porta, mas ela disse: eu já tomei meu banho, eu já troquei minha roupa, como é que vou sujar minha roupa novamente? Eu já tomei banho, como é que vou me sujar? Mas aí, de repente, ela se levantou, foi lá, abriu a porta, mas o amado já tinha ido embora. Ela disse: eu chamei pelo meu amado, eu gritei, perguntei por ele nas ruas, mas ele não apareceu. Isso se enquadra muito bem quando o Senhor Jesus Cristo diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei a ele, ceiarei com ele e ele comigo. Cantares nos convida a um relacionamento mais profundo com Deus. Identidade, absorção, conhecimento, relacionamento e entrega. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Eu vou terminar aqui com as pessoas que estão assistindo pelo Facebook ao vivo e dedicarei a parte do tempo para os alunos do mestrado em teologia para responder perguntas e respostas.
e para dar um assunto mais técnico, mais teológico, mais condensado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.